Seguindo o mesmo problema do vídeo anterior, pessoal, então nós vamos ver o exemplo 3 de trabalho com funções. Também, um programa para calcular as 4 operações básicas a partir de 2 valores inteiros digitalizados pelo usuário. Lembrando, agora nós vamos utilizar funções com retorno e com passagem de parâmetro. O que acontece, pessoal? De novo, eu tenho a leitura dos números na função principal, eu faço uma cópia desses números lidos para as funções soma, sub, produto e div, porém essas funções agora, elas não imprimem o resultado direto na tela, tá? Elas retornam esse resultado para a função main. Como elas retornam o resultado para a função main, eu tenho que ter sempre previsto uma variável que vai receber o retorno dessa função. Porque o que acontece? Ela retorna um valor, eu tenho que armazenar esse valor em memória para ser utilizado posteriormente. Então, eu declaro variáveis para cada uma dessas funções que eu vou chamar, com o tipo primitivo a qual elas vão me retornar, e aí, então, a partir dessas variáveis que receberam as funções, eu imprimo os valores na tela para o usuário. Então, o que eu tenho? A função soma, ela recebe 2 inteiros, então ela vai somar 2 valores inteiros e vai me retornar um valor int, que é inteiro também. A mesma coisa acontece com sub, que me retorna um valor int, produto que me recebe um valor, que me retorna um valor int. Agora a função div, ela recebe 2 valores do tipo inteiro, do tipo int, mas ela me retorna um valor do tipo float, né, pessoal? Porque eu corro risco de ter um valor real de retorno quando eu trabalho com divisão de números inteiros, tá? A partir daí, vocês vão notar que agora eu tenho a entrada de dados na função main. Estão vendo? A minha entrada de dados agora é na função main. E tenho a minha saída de dados também na função main. E se vocês notarem, a minha saída de dados, ó, acontece a partir das variáveis que receberam a chamada das funções, ó. RSoma recebeu o resultado da função soma de retorno da função soma. RSub recebeu o resultado de retorno da função sub, e assim sucessivamente, para eu poder mostrar os 4 resultados obtidos, certo? Mas por que eu tenho que declarar essa variável? Porque, pessoal, a função vai me retornar um valor. Esse valor de retorno tem que ser armazenado em memória. E para eu poder buscar ele posteriormente, eu tenho que ter um nome dado para essa memória, que seria o nome dado para a nossa variável. Por isso eu tenho a variável RSoma, que vai receber a função soma, e eu vou passar para essa função soma os 2 parâmetros, que é o valor N1 lido e o valor N2 lido, e assim sucessivamente, como a gente viu no exemplo anterior. Só que o que acontece? Como é que ficou o desenvolvimento dessas funções, então? Olhem só. A minha função soma, ela me retorna o resultado da soma dos 2 números. Então, ó, soma recebe a cópia de N1 para N1 e copia N2 para N2. E aí eu tenho return, ó, return N1 mais N2. Ele soma e retorna esse resultado. A mesma coisa acontece para sub, ó. Ele subtrai o N1 de N2 e retorna esse resultado a partir do comando de desvio incondicional return. Esse return diz, ó, tô retornando o resultado dessa expressão para a variável que está recebendo a minha chamada na função principal, ó. Variável que está recebendo a minha chamada na função principal, que é a minha função main, que é a função principal. A mesma coisa acontece para a função produto, ó. Ele recebe os 2 valores que o usuário forneceu por parâmetro e retorna o primeiro vezes o segundo. Esse retorno, então, vai retornar para a variável que recebeu a chamada da função produto e que recebeu por parâmetros o valor de N1 digitalizado pelo usuário e de N2 digitalizado pelo usuário. E assim acontece com a função div também, ó. Eu retorno um valor do tipo float, que é a divisão de N1 por N2. Neste momento, então, a minha variável rdiv recebe a chamada da minha função div, passando por parâmetro o valor de N1 e N2 fornecido pelo usuário posteriormente. Na hora de imprimir, eu imprimo o valor da... Eu imprimo, então, a soma que eu achei a partir da variável que recebeu a chamada da função soma.
Imprimo a subtração, o valor da subtração a partir da chamada da variável que recebeu a função sub. Imprimo o valor da multiplicação a partir da variável que recebeu a chamada da função produto. E imprimo o resultado da divisão a partir da variável que recebeu a chamada da função div. Então, tá aí o nosso programa que trabalha com funções, com retorno e com passagem de parâmetro. Perceberam, pessoal, como ficou mais simples o nosso programa? Aí vai depender sempre da lógica de cada um de vocês para desenvolver os programas de vocês, tá, pessoal?